O outono de 2004 na cidade tcheca de Plzeň foi tranquilo e sem intercorrências. A vida seguia seu curso, e parecia que os eventos mais ruidosos aconteciam em algum lugar distante, nas telas de televisão. Mas em 21 de outubro, essa calma enganosa foi quebrada. O serviço de emergência recebeu uma ligação de uma mulher, preocupada com o fato de sua vizinha de 80 anos do distrito de Slovani não atender as chamadas nem abrir a porta há um dia, embora a luz em suas janelas estivesse acesa. Uma equipe de ambulância padrão foi enviada para o local. Ao chegar, os paramédicos descobriram que a porta da frente do apartamento estava de fato trancada por dentro, mas cedia com um empurrão mais forte. O ferrolho não estava totalmente fechado. Lá dentro foram recebidos com silêncio e penumbra. No corredor viram a idosa proprietária do apartamento. A mulher estava caída no chão, inconsciente. Ela ainda estava viva. Sua respiração era fraca e intermitente. Um exame revelou ferimentos gravíssimos na cabeça e inúmeras contusões por todo o corpo. O paramédico sênior, um homem com muitos anos de experiência, entendeu imediatamente: não foi uma queda ou um acidente doméstico. A natureza e a localização dos ferimentos indicavam claramente que a mulher havia sido espancada longa e metodicamente. Enquanto seu colega tentava estabilizar a condição da vítima, ele contatou o despachante pelo rádio e solicitou uma unidade policial no endereço. A partir daquele momento, o caso passou de médico a criminal. Logo, uma equipe de investigação da cena do crime chegou. Primeiramente, os peritos forenses isolaram o apartamento e iniciaram uma inspeção metódica. O que viram lá dentro não se encaixava em nenhum padrão familiar. Não era apenas a bagunça deixada por um ladrão procurando apressadamente por dinheiro ou objetos de valor. Os quartos pareciam ter sido varridos por um furacão de fúria cega e inexplicável. Um antigo aparador com portas de vidro estava estilhaçado, seu conteúdo jogado no chão. Os guarda-roupas estavam escancarados, roupas e lençóis arrancados das prateleiras. Mas um detalhe em particular alarmou os investigadores. No chão, entre cacos de porcelana e móveis quebrados, jaziam fotografias de família. Alguém não apenas as havia jogado da parede, mas com algum ódio pessoal, rasgado cada uma em pequenos pedaços. Para policiais experientes, isso era um sinal claro. O motivo do crime não era lucro, mas algo mais, algo muito mais sombrio. Essa suspeita foi confirmada quando os peritos terminaram seu inventário. Após uma inspeção completa, descobriu-se que quase nada de valor havia desaparecido do apartamento. O criminoso havia levado apenas algumas medalhas comemorativas antigas, que provavelmente eram caras para a proprietária como lembranças, e o relógio de pulso mais barato. O nível de brutalidade demonstrado contra a vítima e a escala de destruição no apartamento eram completamente desproporcionais ao valor do que foi roubado. O caso estava perdendo toda a lógica criminal. O experiente investigador que liderava a equipe caminhou por horas pelo apartamento saqueado, tentando montar o quebra-cabeça. Algo na caligrafia do perpetrador, nessa mistura de vandalismo e roubo mínimo, parecia-lhe familiar. Ele voltou à delegacia e solicitou pessoalmente uma busca nos arquivos de todos os ataques não resolvidos a idosos naquela área nos últimos meses. Uma hora depois, 2 pastas estavam em sua mesa. Ao folhear as primeiras páginas dos relatórios, um arrepio percorreu sua espinha. 15 de setembro. Um ataque a um homem de 82 anos. 2 de outubro. A uma mulher de 78 anos. O cenário em ambos os casos era idêntico nos mínimos detalhes. O mesmo bairro, a vítima, um pensionista solitário, uma porta arrombada de maneira semelhante e a mesma brutalidade insensata e extrema dentro de casa. O quadro se completou de forma definitiva e irrevogável. A polícia de Plzeň não estava lidando com uma série de roubos isolados. Eles agora percebiam com horror que um criminoso em série estava operando metódica e friamente na cidade tranquila. Essa percepção de que um criminoso em série estava operando na cidade mudou completamente o curso da investigação. Os ataques, que à primeira vista pareciam caóticos, agora precisavam ser reunidos em um sistema único para entender a lógica do monstro e tentar prever seu próximo movimento.
A primeira coisa que os investigadores fizeram foi recorrer àqueles que não podiam mais contar nada: as vítimas. Na mesa do chefe da equipe de investigação agora havia 3 pastas, 3 vidas interrompidas: um homem de 82 anos, uma mulher de 78 anos e a última vítima, uma mulher de 80 anos que ainda lutava pela vida no hospital. Para entender o que conectava essas pessoas, os criminologistas começaram a investigar suas biografias. Eram pessoas idosas comuns que haviam vivido vidas longas e tranquilas. O primeiro era um ex-ferroviário que trabalhou toda a sua vida no depósito. A segunda era uma professora primária, ainda lembrada por seus alunos agora adultos. A terceira era viúva de um militar que se dedicou à família. À primeira vista, não havia nada em comum entre eles. Mas quando os detetives começaram a estudar os dados dos cartões sociais e a interrogar os vizinhos, um detalhe, o mais importante, emergiu. O fator-chave que os tornou alvos ideais. Todos os 3 viviam sozinhos, sem filhos por perto, sem parentes para protegê-los. Estavam isolados do mundo e completamente indefesos. O próximo passo foi plotar as cenas do crime em um mapa da cidade. E aqui, o segundo padrão surgiu com uma clareza assustadora. O primeiro ataque, cometido em 15 de setembro, ocorreu na tranquila área residencial de Slovany, um lugar onde todos se conhecem e um estranho se destaca imediatamente. Os investigadores cravaram o primeiro alfinete vermelho no mapa. Em seguida, um segundo apareceu ao lado, o local do ataque de 2 de outubro, e um terceiro de 21 de outubro. Todos os 3 alfinetes formavam um aglomerado muito denso no mapa. Ficou claro que o criminoso não estava escolhendo endereços aleatoriamente por toda a cidade. Todos os crimes foram cometidos em um raio de apenas alguns quarteirões. Ele havia escolhido propositalmente este local. Este era seu território de caça. A polícia agora tinha dados suficientes para criar um perfil psicológico inicial. Os criminologistas reuniram todos os fatos conhecidos: o status social das vítimas, a geografia dos ataques, a natureza da brutalidade demonstrada e a estranha ausência de um motivo claro. A imagem que surgiu era sombria. O perfil foi construído sobre várias conclusões principais. Primeiro, o perpetrador escolhe deliberadamente os mais indefesos. Segundo, o roubo não é seu objetivo principal, mas sim um disfarce, ou simplesmente um ato impulsivo. Terceiro, ele age em série, com curtos intervalos, aprimorando sua assinatura. E quarto, ele opera dentro de um território limitado e familiar. Com base nisso, foi formulado um perfil de trabalho oficial e enviado a todas as patrulhas. O perpetrador é muito provavelmente um residente local que obtém satisfação psicológica não do roubo, mas do próprio ato de dominação e de infligir dor aos idosos. Este perfil de trabalho era a única pista, mas era uma pista teórica, construída sobre suposições e análises. Para um avanço real no caso, faltava o mais importante: uma testemunha. E justamente quando parecia que a investigação havia chegado a um beco sem saída, notícias inesperadas vieram do hospital. A terceira vítima, a mulher de 80 anos, havia recuperado a consciência. Ao contrário dos 2 primeiros casos, onde as vítimas foram encontradas tarde demais ou não sobreviveram às primeiras horas após o ataque, aqui havia uma chance. Uma chance de olhar nos olhos do monstro através de outra pessoa. Mas essa chance era tênue e poderia desaparecer a qualquer segundo. Os médicos imediatamente alertaram a polícia. A condição da paciente foi avaliada como crítica e qualquer conversa poderia ser a última para ela. Não havia tempo para formalidades. O investigador mais próximo do hospital, tendo recebido uma chamada de emergência, foi imediatamente para o local. Todo o peso da investigação de vários dias, todas as esperanças de seus colegas, agora repousavam sobre seus ombros. Sua tarefa era simples e ao mesmo tempo incrivelmente difícil: obter qualquer descrição, por mais fragmentária que fosse, do agressor. Cor do cabelo, altura, roupas, voz. Qualquer detalhe poderia ser a chave para resolver o quebra-cabeça.
No quarto do hospital, ao som monótono dos bips das máquinas, o investigador se aproximou da cama. A mulher lutava para manter os olhos abertos, mas estava claro que estava consciente e entendia quem estava à sua frente. Sem perder um segundo, ele fez a pergunta principal que vinha atormentando toda a força policial de Plzeň. Quem fez isso? Você pode descrevê-lo? De acordo com o protocolo de interrogatório, naquele momento a mulher tentou dizer algo. Seus lábios se moveram, mas devido a graves ferimentos na mandíbula, ela não conseguia emitir um som. O investigador viu em seus olhos um desejo desesperado de ajudar, mas seu próprio corpo havia se tornado sua prisão. Todas as tentativas de obter qualquer descrição coerente da aparência ou das roupas do agressor falharam uma após a outra. A esperança que acabara de surgir estava se desvanecendo diante de seus olhos. O investigador percebeu que a estava perdendo. Ele viu a consciência se esvaindo da mulher. Então, em uma última tentativa desesperada, ele decidiu mudar de tática. Em vez de perguntas diretas sobre a aparência, ele começou a fazer perguntas gerais, sugestivas, esperando por qualquer sinal, um aceno de cabeça ou uma palavra. Você o conhecia? Ele estava sozinho? Ele disse alguma coisa? Ele falava baixo, mas com insistência, tentando romper a névoa de dor e medicação. E naquele momento, reunindo o que restava de suas forças, antes de finalmente perder a consciência, a mulher conseguiu sussurrar uma única palavra, quase inaudível. No relatório do interrogatório foi registrada literalmente Escola. Escola. Algumas horas depois, sem recuperar a consciência, ela morreu. Aquela palavra se tornou seu último testemunho e a única pista que a polícia tinha. E também se tornou a única pista real em todo o caso. Quando essa informação foi retransmitida para a sede da investigação, teve o efeito de uma bomba. O vetor da busca, que até aquele momento vinha saltando caoticamente entre diferentes versões, deu uma volta de 180 graus. A teoria principal sobre uma gangue de viciados em drogas ou criminosos reincidentes roubando idosos por uma dose foi imediatamente descartada. Ela não explicava nem a crueldade irracional, nem, especialmente, esta estranha palavra moribunda. Agora, a investigação tinha uma nova e única versão de trabalho que, a partir de então, determinaria todas as suas ações futuras. Os criminosos eram adolescentes, de alguma forma ligados a uma escola, e a polícia começou a agir. Foi lançada uma operação em grande escala para uma verificação total de todas as instituições de ensino no distrito de Slovany, onde ocorreram os ataques, e na área residencial adjacente de Bori, de onde se supunha que os criminosos pudessem estar vindo. O trabalho foi colossal e exaustivo. Os detetives passaram dias a fio interrogando dezenas de diretores de escolas, vice-diretores e conselheiros escolares. Eles levantaram arquivos pessoais, estudaram listas de alunos difíceis registrados por faltas, brigas ou pequenos furtos. Cada nome, cada sobrenome que levantava a menor suspeita era verificado. Mas foi tudo em vão. Os dias se passaram e a verificação não deu absolutamente nada. Nenhum dos professores questionados pôde apontar alunos capazes de tal crueldade. Todos os adolescentes do grupo de risco tinham álibis ou simplesmente não se encaixavam no perfil psicológico. A enorme máquina policial estava funcionando em marcha lenta. Uma semana após receber a única pista, a equipe de investigação se reuniu para analisar os resultados. O entusiasmo inicial foi substituído por uma profunda decepção. Tornou-se óbvio que a pista na qual tanta esperança havia sido depositada não havia funcionado. E a razão era sua falha fundamental. A palavra escola era muito geral, muito vaga. Podia significar qualquer coisa. Um aluno, um ex-aluno, um funcionário da escola ou até mesmo alguém que morasse nas proximidades. O círculo de suspeitos em potencial era tão amplo que uma investigação eficaz era simplesmente impossível. A polícia havia gasto enormes recursos, mas não havia avançado um único passo. A investigação estava oficialmente em um beco sem saída. Quando não há pistas novas, nem novas evidências,
e a única pista se revela inútil, detetives experientes fazem o que sempre fizeram: voltam aos arquivos. No silêncio de seus escritórios, eles começam a vasculhar novamente pastas velhas e empoeiradas na esperança de encontrar uma assinatura semelhante, um nome familiar, qualquer fio que possa ter passado despercebido anos atrás. E foi lá, entre dezenas de casos de pequenos furtos e conflitos domésticos, que um nome surgiu: Petr Král. Para os investigadores, esse nome foi como um sopro de ar fresco. Petr Král era um velho conhecido deles, anteriormente condenado por uma série de roubos, e sua especialidade eram precisamente os pensionistas solitários. Ele era o candidato perfeito para aquela primeira versão que a polícia havia abandonado após receber a pista sobre a escola. Seu perfil era simples e compreensível: um viciado em drogas que precisava constantemente de dinheiro para uma dose. O motivo era óbvio. Os métodos eram conhecidos. Parecia que a investigação, depois de fazer um enorme desvio, havia retornado à solução mais lógica e simples. Naquele mesmo dia, Petr Král foi declarado procurado como o principal suspeito no caso dos ataques em série. Sua fotografia e descrições foram enviadas a todos os carros de patrulha da cidade. Eles não tiveram que esperar muito. Apenas 2 dias depois, uma patrulha regular o avistou em uma rua discreta nos arredores de Plzeň. A prisão foi rápida e silenciosa. Král foi levado ao departamento central para interrogatório. Enquanto era conduzido pelo corredor, muitos policiais o olhavam com alívio. Parecia que o pesadelo que havia mantido a cidade em suspense nas últimas semanas finalmente havia terminado. Ele se sentou na sala de interrogatório como o principal suspeito no caso que já havia sido apelidado de Monstro de Plzeň. O interrogatório começou como de costume. O investigador expôs os fatos, datas, endereços. Petr Král ouviu em silêncio, sem surpresa, como um homem acostumado a lidar com a polícia. E quando lhe foi feita uma pergunta direta sobre seu envolvimento, ele declarou calmamente sua total inocência. Isso era esperado. Qualquer criminoso começa negando. Mas então Král fez algo que eles não esperavam. Ele disse que tinha um álibi, e não apenas palavras de conhecidos, mas documentos oficiais confirmando que, no momento do segundo e terceiro ataques, ele não poderia estar fisicamente em Plzeň. Ele estava em um centro de reabilitação para viciados em drogas em outra cidade. Os investigadores imediatamente fizeram uma consulta à clínica indicada. A resposta chegou 1 hora depois e destruiu completamente toda a sua versão. A equipe e os documentos do centro de reabilitação confirmaram 100% as palavras de Král. Seu álibi era sólido. O suspeito mais ideal e lógico revelou-se inocente. Essa linha de investigação foi oficialmente encerrada. A investigação não apenas voltou à estaca zero. Depois do tempo perdido e das falsas esperanças, ela se encontrava em um beco sem saída ainda mais profundo do que antes. A pista falsa e o fracasso com a pista escola custaram à polícia tempo e recursos preciosos. Mas na ciência forense, muitas vezes acontece que os casos mais notórios são resolvidos não como resultado de brilhantes lampejos de genialidade nos escritórios, mas graças ao acaso e à vigilância de pessoas comuns. E foi exatamente isso que aconteceu em 25 de outubro de 2004. A Delegacia de Polícia de Plzeň recebeu uma ligação, uma entre centenas daquele dia, que a princípio não chamou atenção especial. Quem ligava era o dono de uma pequena loja de penhores, localizada no centro da cidade, na movimentada rua Prešovska. Ele disse que estava seguindo a instrução padrão: relatar quaisquer clientes ou itens suspeitos. Segundo ele, pouco antes da ligação, um jovem entrou e ofereceu para comprar uma velha medalha militar. O item em si não era único, mas ele ficou desconfiado do vendedor e de como ele se comportava. O dono da loja de penhores era um homem experiente e sentiu imediatamente que algo estava errado. Portanto, após concluir a transação, ele decidiu, por precaução, informar a polícia. A ligação foi transferida para um agente da equipe de investigação que estava cuidando dos ataques em série. O detetive, cansado dos becos sem saída intermináveis, sem muita esperança, pediu ao dono da loja de penhores para descrever a medalha em detalhes por telefone. O homem começou a listar: arranhões característicos,
uma gravação com um ano, uma cor especial da fita. E naquele momento, um silêncio se instalou do outro lado da linha. O investigador estava conferindo essa descrição com a lista de itens roubados da casa da última vítima. E ali, uma correspondência de 100%. Era uma das medalhas de premiação do falecido marido da mulher que foi atacada em 21 de outubro. Pela primeira vez, a investigação não tinha uma teoria, nem uma suposição, mas um fio real e físico que levava da cena do crime a uma pessoa específica. O tom da conversa mudou instantaneamente. "Descreva-o", quase ordenou o investigador. E as primeiras palavras do dono da loja de penhores fizeram o coração do detetive bater mais rápido. "Era um adolescente", disse ele, "com cerca de 16 anos, talvez um pouco mais. Ele estava muito nervoso e parecia assustado. A versão escola, de repente, voltou a ser a principal. O dono da loja de penhores, possuindo uma excelente memória visual, deu ao investigador uma descrição precisa e detalhada. Cabelos claros, corte de cabelo simples, constituição magra, olhos assustados e uma jaqueta escura barata. Isso era mais do que suficiente. O proprietário foi imediatamente solicitado a comparecer à delegacia. Naquela mesma noite, trabalhando com um desenhista da equipe, ele ajudou a compor um retrato falado. O fantasma sem rosto que aterrorizava os idosos de Plzeň finalmente ganhou traços concretos e reconhecíveis. A investigação tinha um rosto. Este retrato falado, composto a partir das palavras do dono da loja de penhores, tornou-se a principal e única esperança da polícia. Na mesma noite, foi reproduzido e enviado a todas as delegacias distritais de Plzeň com uma tarefa simples: identificar o adolescente retratado nele. A resposta veio muito mais rápido do que qualquer um esperava. Já na manhã seguinte, um policial de bairro da área residencial de Borre ligou para a sede da investigação. Ele reconheceu quase imediatamente e sem qualquer dúvida o rapaz do retrato falado como Marek Svoboda, de 16 anos, residente em seu território. Parecia ser o fim. Mas quando os investigadores receberam as informações iniciais sobre Marek, ficaram completamente confusos. As informações no arquivo não condiziam em nada com a imagem do criminoso cruel que eles procuravam. Marek Svoboda era o completo oposto do perfil deles. Ele cresceu em uma família completa e absolutamente próspera. Na escola era bem conceituado. Um aluno quieto e diligente, que nunca teve problemas com os estudos ou com a disciplina. Em todos os seus 16 anos, ele nunca havia chamado essa atenção da polícia, nem mesmo pelas menores infrações. Este era um retrato de um filho ideal, não de um assassino em série a sangue frio. Apesar dessa flagrante inconsistência, a pista da medalha era séria demais para ser ignorada. Em 26 de outubro de 2004, um grupo operacional, tendo obtido um mandado, saiu para prendê-lo. Não houve invasão do apartamento, nem perseguição dramática. Tudo aconteceu da maneira mais trivial possível, o que apenas acrescentava surrealismo à situação. Marek Svoboda foi encontrado na rua quando, como centenas de outros adolescentes, voltava para casa após o término das aulas. Ele não tentou fugir. Não resistiu. Ele foi levado à delegacia para o primeiro interrogatório, e foi aí que seu comportamento se tornou verdadeiramente estranho. Marek permaneceu em silêncio absoluto. Ele não chorou, não se zangou, não protestou. Ele não demonstrou nenhuma emoção, apenas sentou-se em uma cadeira e olhou para um ponto fixo à sua frente. Tal reação deixou os experientes investigadores perplexos. O comportamento de Marek não correspondia nem ao perfil de um culpado, nem à reação de uma pessoa acusada injustamente. Ele parecia não estar ali. Além disso, os detetives entendiam o quão fraca era a base de suas evidências. Essencialmente, eles tinham em mãos apenas a identificação do dono da loja de penhores, que ligava Marek ao item roubado, mas de forma alguma ao ataque em si. Isso era criticamente pouco para apresentar uma acusação por uma série de crimes cruéis. A investigação se deparou com uma nova e principal tarefa:
encontrar uma prova direta e irrefutável que confirmasse a presença de Marek Svoboda no local do último crime. Enquanto Marek Svoboda permanecia em silêncio na sala de interrogatório, os investigadores sabiam que o tempo estava correndo. Sem provas diretas ou uma confissão, o caso contra o aluno ideal poderia desmoronar no tribunal. A única saída era voltar ao início. No departamento de investigação, todos os materiais coletados na cena do último crime foram novamente dispostos sobre as mesas. Centenas de fotografias, relatórios, diagramas, cada saco de evidência selado. Eles procuravam por algo que, na pressa das primeiras horas, poderiam ter considerado insignificante. E a atenção deles foi atraída por um dos sacos. Nele estavam guardados os fragmentos de um pequeno vaso de cerâmica encontrados a poucos centímetros do corpo da vítima. Durante a primeira inspeção, eles foram simplesmente registrados no protocolo como parte da desordem geral. Mas agora, quando a investigação tinha um suspeito específico, esses fragmentos adquiriam um significado totalmente novo. E se, no momento do ataque, a vítima ou o agressor tivesse tocado naquele vaso? E se houvesse um rastro deixado nele? Era uma chance remota, mas eles precisavam se agarrar a ela. Naquela mesma noite, foi agendado um segundo e mais aprofundado exame de impressões digitais de cada fragmento, por menor que fosse. A ação mudou dos escritórios barulhentos dos investigadores para o silêncio estéril do laboratório forense. O perito de jaleco branco, armado com uma pinça e ferramentas especiais, começou a trabalhar. Foi um processo longo e meticuloso, semelhante a procurar uma agulha em um palheiro. Um por um, os fragmentos foram cuidadosamente tratados com um pó magnético especial que deveria revelar os vestígios ocultos. Primeiro fragmento: vazio. Segundo, apenas um rastro borrado e ilegível. Terceiro, quarto, quinto, nada que pudesse servir como prova. As horas se passavam e a esperança diminuía a cada fragmento vazio. E então, quando o perito estava quase terminando de trabalhar com o último punhado de fragmentos, em um dos menores pedaços de cerâmica, o pó de repente revelou um fragmento claro e perfeitamente preservado de uma impressão digital. O laboratório instantaneamente ganhou vida. O rastro encontrado foi imediatamente digitalizado e carregado no banco de dados do computador para comparação. Em uma tela, apareceu a impressão digital do fragmento de vaso. Na outra, as impressões digitais que haviam sido coletadas do detido Marek Svoboda apenas algumas horas antes. O programa iniciou a análise automática. A tensão atingiu seu pico. E alguns segundos depois, o resultado apareceu na tela. A análise computadorizada mostrou uma correspondência completa em 12 pontos únicos, mais do que suficiente para uma identificação 100%. A conclusão oficial do perito foi breve e não deixou dúvidas. A impressão digital no fragmento de vaso da cena do crime pertence a Marek Svoboda. A investigação finalmente tinha sua prova irrefutável. Parecia que o caso estava resolvido. Mas quando o investigador entrou na sala de interrogatório e colocou a conclusão oficial do perito na frente de Marek Svoboda, nada mudou. O adolescente olhou para o documento que provava sua presença na cena do crime e novamente fixou o olhar em um ponto. Ele continuou a ficar em silêncio. Esse comportamento estranho e apático não condizia com a gravidade das evidências. Para entender o que estava acontecendo na cabeça do suspeito, decidiu-se envolver oficialmente um dos melhores psicólogos forenses do país no caso. Sua tarefa era simples: observar Marek, analisar seu comportamento e compor um perfil psicológico detalhado. O especialista passou várias horas com Marek, não fazendo perguntas diretas sobre os assassinatos, mas simplesmente conversando com ele sobre tópicos abstratos, observando suas reações, linguagem corporal, entonações. E as conclusões que ele apresentou em seu relatório foram mais um choque para a investigação. A primeira linha do relatório refutava completamente todas as suas suposições. O comportamento do sujeito, escreveu o psicólogo, não é um sinal de frieza, calculismo ou sociopatia inata, característica de assassinos em série solitários. O psicólogo argumentou que por trás da aparente indiferença de Marek se escondia algo completamente diferente.
Seu silêncio e total ausência de emoções não eram a máscara de um monstro cruel, mas uma reação de defesa, o resultado de uma pressão psicológica externa extremamente forte ou mesmo um medo patológico de alguém ou de algo. Tendo estudado todos os materiais do caso, as características de Marek e comparado isso com suas próprias observações, o especialista apresentou a hipótese principal e chocante que mudou completamente todo o quadro do crime. A conclusão do psicólogo foi inequívoca. Marek Svoboda, com um alto grau de probabilidade, não agiu sozinho. Ele tinha um parceiro que o dominava, o subjugava e o controlava. Esta conclusão chegou à mesa do chefe da equipe de investigação e teve o efeito de uma bomba. A hipótese da segunda pessoa de repente explicava todas as inconsistências e estranhezas deste caso. A crueldade irracional, que não era característica de um adolescente como Marek, e seu comportamento estranho nos interrogatórios. Ficou claro que eles haviam prendido apenas o executor, um instrumento obediente nas mãos de alguém. No mesmo dia, a versão principal da investigação foi alterada. Agora, o caso era classificado como crime cometido por um grupo de pessoas mediante acordo prévio. A polícia se deparou com uma nova tarefa: fazer Marek Svoboda falar e nomear seu cúmplice. A tática de interrogatório foi completamente alterada. O investigador entrou novamente na sala, mas desta vez carregava 2 pastas. Ele se sentou silenciosamente em frente a Marek e colocou a primeira sobre a mesa, a conclusão oficial do exame de impressões digitais. Em seguida, ele abriu a segunda pasta. Era o relatório do psicólogo forense. Sem levantar a voz, o investigador começou a ler lenta e claramente para Marek a conclusão principal do especialista: que seu comportamento era resultado do medo, que ele agiu sob forte pressão e que muito provavelmente tinha um parceiro dominante. Terminada a leitura, o investigador olhou diretamente nos olhos do adolescente. Pela primeira vez, ele não fez perguntas. Ele fez uma proposta direta. Ele disse a Marek que ele tinha uma escolha: continuar em silêncio e assumir toda a culpa por esses crimes cruéis sozinho, ou contar tudo como realmente aconteceu e explicar quem estava com ele naqueles dias. Quem o forçou a fazer isso? Um silêncio pesado pairou na sala. Marek Svoboda ficou em silêncio por um longo tempo. No protocolo do interrogatório será registrada uma pausa de quase 7 minutos. O investigador não o apressou, dando-lhe a oportunidade de tomar uma decisão da qual agora dependia toda a sua vida. E nesse silêncio, algo se quebrou. Pela primeira vez em todos os interrogatórios, o rosto de pedra do adolescente vacilou. Ele abaixou a cabeça, seus ombros começaram a tremer. O protocolo registrará secamente. O suspeito começou a chorar. Foi o clímax. A parede de silêncio que ele construiu por tanto tempo desmoronou. Ele ergueu os olhos chorosos para o investigador e pronunciou as 3 palavras que eles tanto esperavam dele: "Eu vou contar tudo." O investigador ligou o gravador. A tensão na sala podia ser cortada com uma faca. Ele fez a pergunta principal para a qual toda essa longa e torturante investigação havia conduzido: "Quem estava com você?" Marek ficou em silêncio por alguns segundos, organizando seus pensamentos, e então respondeu baixinho que não estava sozinho naquelas casas. Com ele estava seu melhor amigo. O investigador exigiu o nome, e Marek o nomeou: Jakub Novak, 17 anos. A partir desse momento, o principal antagonista apareceu no caso. O nome de Jakub Novak, pronunciado no silêncio da sala de interrogatório, deu início imediato a uma nova fase da operação policial. Enquanto um grupo de investigadores continuava trabalhando com Marek, outro começou uma coleta urgente de dados sobre o novo suspeito. Solicitações foram imediatamente enviadas para a escola onde ambos os adolescentes estudavam, para os serviços sociais e para o departamento de menores. As respostas começaram a chegar em 1 hora, e elas pintavam um retrato que era o completo oposto de Marek Svoboda. O histórico de Jakub da mesma escola era condenatório. Os professores o descreviam como um aluno insolente, conflituoso e incontrolável.
Ele tinha a reputação de ser um líder informal em torno do qual outros adolescentes sempre se reuniam e era propenso a resolver quaisquer problemas pela força. O quadro foi complementado pelos serviços sociais. Jacob cresceu em uma família monoparental que há muito estava em seus registros como disfuncional. Nos últimos 2 anos, ele teve várias passagens pela polícia por pequenos furtos em lojas e participação em brigas de rua. Se Marek era o bom menino de um mundo privilegiado, Jacob era seu reflexo sombrio. Com base nesses dados, a polícia não tinha mais dúvidas. Na noite de 26 de outubro, no mesmo dia em que Marek foi detido, um grupo operacional saiu para prender Jakub Novak. Eles o pegaram no apartamento onde ele morava com a mãe. Ao contrário da reação passiva e assustada de Marek, Jakub se comportou de forma desafiadora. Ele negou tudo categoricamente, gritando que era algum erro, e até tentou ameaçar os policiais. Enquanto ele era colocado no carro, uma busca já havia começado em seu quarto. E muito em breve, os investigadores encontraram o que procuravam. Na gaveta de sua escrivaninha, entre seus pertences pessoais, eles descobriram um relógio de pulso masculino antigo e um broche feminino. Os especialistas confirmariam mais tarde. Esses itens foram roubados das casas da primeira e da segunda vítimas. Agora, a investigação tinha o quadro completo. Na mesa do chefe do departamento havia 2 perfis psicológicos, 2 casos, 2 destinos. De um lado, o sugestionável e quieto bom menino, Marek Svoboda. Do outro, o dominante e agressivo bad boy, Jakub Novak. Ao mesmo tempo, Marek, que já havia começado a dar um depoimento detalhado, confirmou o que os investigadores já suspeitavam. Ele contou que todas as decisões, quem escolher, como entrar na casa, o que fazer a seguir, eram tomadas exclusivamente por Jakub. A versão oficial da investigação foi finalmente formada e tornou-se a base para a futura acusação. Jakub Novak era o organizador e ideólogo do grupo criminoso. Marek Svoboda era o executor, que estava completamente sob sua influência psicológica. Uma vez que a hierarquia da dupla criminosa ficou clara, os investigadores precisavam reconstituir o quadro do que aconteceu nos mínimos e mais feios detalhes. Agora que Marek Svoboda começou a falar, ele não podia mais ser parado. Uma torrente de memórias terríveis jorrou. O investigador pediu-lhe que descrevesse em detalhes, passo a passo, como eles realizaram seus ataques, começando desde o primeiro dia. E a história de Marek revelou a chocante e cínica banalidade de suas ações. Tudo começou, segundo ele, da forma mais simples possível. Durante o dia, depois da escola, eles se encontravam em sua área residencial de Bori, pegavam um ônibus urbano comum, o número 30, e viajavam por cerca de 20 minutos até o distrito de Slovani, um lugar tranquilo com casas particulares onde muitos aposentados viviam. Eles desciam em uma parada aleatória e simplesmente caminhavam pela rua. A escolha da vítima, como Marek confirmou, era completamente espontânea. Jakub escolhia aleatoriamente uma casa de que gostava. Eles se aproximavam da porta, batiam e, quando abriam, pediam educadamente um copo d'água. Se uma pessoa de meia idade aparecesse na porta ou se fosse visível que havia mais alguém na casa, eles simplesmente agradeciam e iam embora. Mas se a porta fosse aberta por um idoso solitário, Jakub dava um sinal e eles invadiam. Neste ponto do interrogatório, o investigador fez a pergunta mais importante: quem desferiu os golpes? Marek ficou em silêncio e depois respondeu baixinho. Suas palavras, registradas no protocolo, soam como um roteiro de filme de terror. Jakub, disse Marek. Jakub batia primeiro. Ele me dizia que eu também tinha que bater, senão eu era um covarde. Ele ria. Ele ria quando eles caíam e choravam. Marek também confirmou a suspeita do psicólogo. Jakub quase não se interessava por dinheiro ou objetos de valor. Ele era fascinado pelo processo em si. O processo de humilhação, destruição e poder absoluto sobre uma pessoa indefesa. Ele quebrava móveis e rasgava fotografias simplesmente porque gostava. Mas o mais chocante no depoimento de Marek foi o que aconteceu depois. O investigador perguntou:
O que vocês faziam depois de sair da casa? A resposta do adolescente mostrou toda a profundidade de sua queda moral. Nada, respondeu Marek. Nós apenas íamos para o ponto de ônibus, pegávamos o mesmo ônibus 30 e voltávamos para o nosso bairro, com os trocados roubados das vítimas. E estamos falando de quantias muito pequenas que os idosos guardavam para despesas menores. Eles saíam perto de casa e compravam refrigerante e batatas fritas na loja de conveniência mais próxima, como se nada tivesse acontecido. Como se estivessem apenas voltando de um passeio comum. Os depoimentos de Marek eram chocantes, mas eram apenas palavras. Jakub Novak, em seus próprios interrogatórios, continuou a negar tudo, agindo de forma agressiva e insistindo em sua total inocência. Para quebrar sua resistência, a investigação deu um passo padrão, mas muito eficaz. Uma acariação. Na mesma sala, frente a frente, 2 adolescentes deveriam se encontrar. O executor quebrado e arrependido e o organizador insolente e autoconfiante. Quando foram levados para o escritório, Jakub Novak olhou diretamente para Marek e declarou com um sorriso que estava vendo aquele cara pela primeira vez na vida e que tudo o que ele dizia era uma mentira descarada. Mas os investigadores esperavam essa reação. Eles se voltaram para Marek e ele, sem levantar os olhos para seu ex-amigo, com uma voz baixa, mas firme, confirmou totalmente todas as suas declarações anteriores. A pressão psicológica não funcionou. Então, o investigador passou para as provas materiais. Ele colocou sobre a mesa, na frente de Jakub, o pacote com o relógio e o broche que foram encontrados em seu quarto. Jakub nem sequer vacilou. Ele declarou que não tinha ideia de como esses itens estavam relacionados a quaisquer crimes e que ele simplesmente os havia comprado algumas semanas atrás em um mercado de pulgas comum. A explicação era fraca, mas difícil de refutar. E então o investigador usou seu principal trunfo. Ele pegou o protocolo do interrogatório de Marek da mesa e começou a ler lentamente, nos mínimos detalhes, a descrição do interior dos apartamentos de todas as 3 vítimas, a disposição dos móveis, a cor do papel de parede, detalhes que só alguém que esteve lá dentro poderia saber. Terminada a leitura, o investigador olhou para Jakub. Ele lhe fez uma simples pergunta armadilha para a qual não poderia haver uma resposta lógica. Se você não conhece Marek Svoboda e nunca falou com ele, como ele sabe de todos esses detalhes? Detalhes que nunca foram publicados na imprensa e eram conhecidos apenas pela investigação e pelo criminoso. Um silêncio pairou na sala. A confiança agressiva de Jakub Novak evaporou. Ele ficou em silêncio. O investigador repetiu a pergunta, mas Jakub se recusou a responder. Sua linha de defesa, construída sobre a negação total, ruiu em um instante. Ele percebeu que havia sido pego. A investigação concluiu que a combinação dos depoimentos detalhados de Marek, das provas materiais e do fracasso de Jakub na acareação era mais do que suficiente. A base de evidências estava totalmente formada para ser enviada ao tribunal. A investigação, que durou várias semanas, chegou à sua conclusão lógica. Os investigadores e o promotor iniciaram a fase final, a preparação dos materiais finais para submeter o caso ao tribunal. Cada ação, cada prova e cada palavra dita nos interrogatórios agora assumiam uma forma jurídica estrita. As ações de Jakub Novak foram qualificadas sob o artigo mais grave: homicídio de 2 ou mais pessoas, cometido com crueldade especial por motivos fúteis. Por sua vez, as ações de Marek Svoboda, levando em conta suas confissões e seu papel nos crimes, foram qualificadas como cumplicidade em homicídio. Paralelamente à avaliação jurídica, os psicólogos deram uma conclusão final sobre os motivos de cada um dos adolescentes. O motivo de Jakub foi definido como um desejo sádico de poder e humilhação, nascido do ódio ao mundo circundante e da total indiferença em sua própria família. O roubo era apenas um pretexto. O verdadeiro objetivo era infligir dor. O motivo de Marek era muito mais complexo. Os especialistas o definiram como uma dependência patológica da opinião do líder, um medo pânico de ser rejeitado e uma fraqueza de caráter inata. O caso representava um exemplo clássico e ao mesmo tempo aterrorizante de uma dupla criminosa, um organizador sádico e um executor submisso
e obediente. Quando as acusações foram formalmente apresentadas, elas atingiram não apenas os próprios adolescentes, mas também suas famílias. Os pais de Marek Svoboda se recusaram até o fim a acreditar na culpa do filho. Eles contrataram um advogado caro que construiu toda a linha de defesa no argumento de que Marek agiu sob completa submissão psicológica e não tinha consciência de suas ações. A reação da família de Jakub foi completamente diferente. Sua mãe, que há muito sofria de dependência de álcool, praticamente não participou do processo. Ela raramente aparecia nos interrogatórios e audiências, estando em um estado de embriaguez quase constante. Assim, duas famílias, dois polos sociais completamente diferentes, encontraram-se tragicamente ligadas por um crime cruel. Uma gerou o mal, a outra não conseguiu proteger-se dele. O julgamento começou, e uma de suas etapas principais foi a reconstituição do crime, um procedimento durante o qual o acusado deve reconstruir os eventos do crime no local. Foi uma chance para o tribunal e a investigação verem tudo não no papel, mas na realidade. Um dia, Marek Svoboda, algemado, foi levado para aquele mesmo bairro tranquilo de Slovani. Cercado por uma escolta e investigadores, ele parecia distante e se movia quase mecanicamente, sem nenhuma emoção visível. Ele calmamente mostrou o ponto de ônibus onde ele e Jakub desceram e, em seguida, conduziu o grupo pelas ruas que eles percorreram em busca de uma vítima. A procissão parou em frente a uma das casas. Era a casa da última vítima. O investigador perguntou por que eles a escolheram. Marek olhou para a varanda e pronunciou uma frase que deu arrepios em todos os presentes. Jakub disse: "Esta". Nessa simples frase residia todo o horror do que aconteceu. A aleatoriedade da escolha e o poder absoluto de um adolescente sobre o outro. A reconstituição continuou nas portas da casa. Em um figurante, um policial, Marek mostrou como eles bateram e como Jakub pediu água. Ele reproduziu em detalhes os primeiros segundos do ataque, explicando: quando a porta se entreabriu, Jakub simplesmente a empurrou e invadiu. Cada passo, cada curva, cada ação que Marek demonstrou no local coincidia completamente com o que ele havia contado semanas antes no silêncio da sala de interrogatório. A reconstituição confirmou completamente todos os detalhes de sua chocante confissão. No final da reconstituição, Marek mostrou como eles saíram da casa e que caminho tomaram de volta para o mesmo ponto de ônibus, fechando o círculo de sua rota criminosa. O investigador perguntou sobre o que eles conversaram no caminho. A resposta de Marek foi mais um traço no retrato de sua realidade monstruosa. Ele disse que eles discutiram alguns assuntos da escola. Ele acha que um próximo teste, aquele dia que abrigou um ataque brutal e a destruição de uma vida humana, para eles foi apenas mais um episódio. A reconstituição provou a coisa mais terrível. Para esses adolescentes, tudo o que aconteceu foi apenas um evento, não mais importante do que uma viagem de ônibus ou um dever de casa. A reconstituição não deixou dúvidas no tribunal sobre a veracidade dos depoimentos de Marek. Tornou-se finalmente claro que este caso não era apenas um incidente trágico, mas uma série de crimes a sangue frio e metódicos. Em 10 de junho de 2005, em Plzeň, começou um julgamento que atraiu a atenção de todo o país. No banco dos réus, sentavam-se dois adolescentes, dois ex-amigos. Seu comportamento no tribunal era tão marcadamente diferente quanto seus papéis nesta história. Jakub Novak, ao longo de todas as audiências, comportou-se de forma insolente, recusou-se a testemunhar e permaneceu em silêncio. Marek Svoboda, ao contrário, admitiu totalmente sua culpa. Respondeu a todas as perguntas do tribunal e do promotor, confirmando mais uma vez tudo o que havia dito durante a investigação. A acusação, metodicamente passo a passo, construiu sua base de provas. O promotor apresentou ao tribunal todas as provas coletadas durante a investigação. A conclusão sobre as impressões digitais de Marek no fragmento de vaso, o relógio e o broche encontrados no quarto de Jakub, os depoimentos confessionais detalhados de Marek e, finalmente, a gravação em vídeo da reconstituição, que demonstrou vividamente cada uma de suas ações. Não restavam dúvidas sobre a culpa de ambos os réus. Após os argumentos finais, o tribunal se retirou para proferir o veredicto. Na sala,
Em um silêncio tenso, sentavam-se todos os participantes desta tragédia. Os poucos parentes dos idosos falecidos e os pais dos 2 adolescentes cujas vidas foram destruídas. A leitura do veredicto foi marcada para 20 de agosto de 2005. Naquele dia, um ponto final deveria ser colocado no caso. O juiz começou com o principal acusado. Jakub Novak foi considerado culpado de todas as acusações. Organização de 3 ataques, 2 assassinatos e uma tentativa de assassinato, cometidos com crueldade especial. Considerando todas as circunstâncias, o tribunal o sentenciou à pena máxima na época para um menor. Veredito: 10 anos de prisão em uma colônia para menores. Em seguida, o juiz anunciou o veredicto para o segundo réu. Marek Svoboda também foi considerado culpado, mas o tribunal levou em conta sua confissão sincera e sua cooperação ativa com a investigação, que ajudou a desvendar toda a cadeia de crimes. Ele foi sentenciado a 5 anos de prisão em uma colônia correcional. Os veredictos foram proferidos, e o julgamento, que pôs um fim a esta terrível história, terminou. Mas seu eco ressoou por muito tempo na vida daqueles que foram afetados. A família Svoboda não conseguiu suportar a vergonha pública. Imediatamente após a leitura do veredito, eles venderam seu apartamento em Plzeň, mudaram-se para outra cidade e mudaram de sobrenome, tentando apagar para sempre esta página sombria de sua biografia. O destino da família Novak não foi menos trágico. Após o julgamento, a mãe de Jakub, que nunca superou seu vício, foi privada dos direitos parentais sobre seus filhos mais novos. O caso em si causou ampla repercussão pública. As autoridades da cidade de Plzeň foram forçadas a admitir a existência de problemas e, nos anos seguintes, os programas sociais para trabalhar com adolescentes difíceis e monitorar famílias disfuncionais foram significativamente fortalecidos na cidade. Do ponto de vista jurídico, o caso foi totalmente encerrado. Os criminosos foram identificados, sua culpa provada irrefutavelmente e as sentenças proferidas e executadas. Mas restava a pergunta mais importante, que nunca foi respondida. Jakub Novak, o organizador e ideólogo desses crimes durante todo o tempo da investigação e do julgamento, nunca confessou ou tentou explicar seus motivos. Permaneceu incerto se ele tinha a intenção desde o início de causar o máximo de dano, ou se a crueldade extrema cresceu espontaneamente, de caso em caso, inebriando-o com uma sensação de permissividade. Apenas uma pessoa sabe a resposta a essa pergunta: o próprio Jakub Novak. Mas ele levou esse segredo consigo. Ele cumpriu integralmente sua pena de 10 anos e foi libertado. Seu destino posterior é desconhecido. Seus rastros se perderam. O caso dos 2 adolescentes de Plzeň está há muito arquivado, mas a questão sobre a causa raiz de sua crueldade, sobre como monstros despertaram em um menino quieto de uma boa família e em seu amigo carismático de uma família disfuncional, permanece em aberto.